E eu queria chamar o Jim aqui, por favor. Se vocês não conhecem o Jim, ele é um americano, já mais brasileiro que americano. E ele nos anos 75, né, Jim? Você veio? Em 75, ele veio para o Brasil com uma palavra, ele e a esposa, para poder trazer a Jocum para o Brasil. E ele vem para cá, numa história bem interessante, ele vai pingar aqui em Contagem. Então, a base de Contagem é a primeira base da Jocum no Brasil. E, a partir disso, é história. A Jocum invadiu todo o Brasil. Hoje, ele mora em Curitiba. É um homem de Deus. É um homem que você olhar aí para esses pastores todos que estão aí à frente dessas igrejas aí, a turma aí, Jeremias Pereira, Neif de Almeida e por aí vai. São contemporâneos dele, de missões, de tudo, amigos. E a gente cantou que Jesus é manso e humilde de coração. E o que eu vejo no Dima, ele é manso e humilde de coração. Então, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Já te falei isso, fui te buscar lá em Contagem, a gente veio conversando. Mas é uma bênção ter ele aqui. Uma bênção ouvir um homem de Deus, que tem uma história e um legado tão grande no Evangelho, e que Deus ainda continua fazendo muito através da vida dele. Então, nós temos um privilégio de te ouvir hoje. Obrigado. Tá? Vamos orar por ele. Jesus, obrigado pela vida do Jim. Obrigado pelos milhares de missionários que, porque ele deu um passo de fé, foram enviados para o campo no mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque ele nunca perdeu o olhar do lugar certo, que é o Senhor. Obrigado porque ele sempre buscou o caráter antes do carisma. Obrigado, Senhor, por ele permanecer fiel e pelo Senhor mantê-lo próximo de cada um de nós, para que possamos aprender do coração dele e do que o Senhor tem falado face a face com ele. Então, Pai, usa-o poderosamente para ministrar do Senhor as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Obrigado, João. Olha, prazer estar aqui com esse povo tão bonito de Minas Gerais. Morei aqui 36 anos antes de mudar para Curitiba, né? Então, eu tenho o espírito de adoção pelo qual eu falo, uai. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala assim: pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Aqui nesses dois versículos, que é o dom que é identificado? Com certeza, graça é um dom, né? Ele me falou 45 minutos, melhor eu ver que horas são. Eu estou lutando para não ser aquele pregador velho que esqueceu como parar. Mas nesses dois versículos, com certeza graça é um dom. Nós não merecemos, é um dom de Deus. Salvação também é algo que Deus nos dá. Mas na estruturação das frases aqui em Efésios 2, o dom é a fé. Pela graça sois salvos através da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é a natureza deste dom? Uma vez eu era, na época, presidente da Jocum Internacional. Eu vivia quase dentro da United Airlines. Eu estava sempre ocupado demais da conta. E eu recebi um convite para pregar numa conferência missionária em Londrina. Minha primeira reação foi de recusar, porque não tinha tempo para fazer. Mas tinha algumas coisas no convite que me intrigaram. Ia ser de todas as igrejas de Londrina, em cooperação, num lugar neutro e sobre missões. Então eu orei, e Deus disse, não, você tem que ir. Chegou o dia, eu desço do avião lá em Londrina, entro no saguão e o irmão que me convidou estava lá para me receber. Eu conhecia ele daqui, ele trabalhava com MPC um tempo, cooperava, né? Então, ele que me convidou. E ele me viu lá e disse, Jim, que bom que você veio. Ele fala assim, porque é meio surdo.
e não sabe que está falando tão alto. E ele disse, a gente não sabe se vai funcionar ou não. Nunca tentamos nada assim. Eu pensei, tá. No convite era tudo otimismo, né? Agora, ele fala, amanhã você vai falar com os pastores. Se eles gostarem, quem sabe alguém vai. Aí eu não podia falar nada negativo, então eu só respondia assim, tá bom, irmão, porque você tem que gritar com ele também, se ele não te ouve, que é meio surdo, né? Nessas alturas, todo mundo no aeroporto está olhando para os dois doidos lá no canto, gritando um para o outro. Aí no outro dia eu falei com os pastores e aquela noite tivemos 600 pessoas. Bom, né? Era num teatro com 1.200 lugares, mas 600 para uma conferência de missões, né? Porque você faz uma conferência de cura e milagre e prodígios, vai muita gente que ou quer experimentar um milagre ou pelo menos presenciar um, né? Se você fizer uma conferência e promete que vai mostrar como usar Jesus para ficar rico, todo mundo vai. Porque quer ficar rico, né? Mas missões é mais complicado. Ele sabe que você vai fazer pelo menos duas coisas na conferência. Uma, vai tentar mandar ou ele ou o filho dele para um canto do mundo longe e perigoso. E a outra coisa que vai fazer com certeza é levantar oferta, porque eu não vi nenhuma conferência missionária sem oferta até hoje. Então, é mais difícil. 600 está bom, né? Só que Deus estava fazendo algo naquela semana que a gente não esperava. Eu fiquei sabendo recentemente que naquele período de tempo, isso foi um pouco antes de 2000, assim, houve naquela região toda, mas eu não sabia disso. Então, a segunda noite tivemos mais de 1.000. A terceira noite já não cabia mais no teatro. O Rede Globo mandou uma equipe de reportagem para falar do que estava acontecendo entre os crentes em Londrina. Então, no quarto dia, que era um sábado, nós tínhamos que mudar para um ginásio. A vantagem do ginásio é que era grande. A desvantagem, ainda bem, porque vieram milhares de pessoas. Eu falei 5.000 uma vez e alguém que estava lá me repreendeu depois disso, que eu estou sendo muito aquém da realidade, mas milhares de pessoas. Mas a desvantagem do ginásio é que tinha uma acústica terrível. Então, você falava, Jesus, misturar, outra. Então, por 40 minutos, eu tive que falar palavra por palavra. Cansa. Quantos já estão cansados só com essa frase? Depois de 40 minutos, quando terminou, francamente, eu só queria escapar para o estacionamento, porque lá não tinha iluminação. E eu pensei, eu vou poder respirar fundo. Então comecei a atravessar o piso do ginásio, não consegui chegar no estacionamento. Vem um pastor puxando uma mulher pelo braço assim, com o olhar de quem tem um propósito, né? E ela estava toda encolhida assim, cabelos lisos e longos, tapando o rosto, não podia ver o rosto dela. E no outro braço dela, um homem, 27, 28 anos, boa pinta, bem vestido. E o pastor falou assim, era um dos pastores organizadores da conferência. Ele falou, esse é o marido dela. E ele, antes de aceitar Jesus, ele traía ela com outras mulheres. Agora ele se entregou ao Senhor e ela não quer confiar nele. Ore para mudar a atitude dela. Eu pensei, hein?
eu me senti muito mais do lado dela do que do lado do sem vergonha lá no braço dele. Mas eu não quis tentar explicar tudo isso, porque ela ia ficar mais envergonhada ainda. Então, só coloquei a mão no ombro dela e comecei a orar por ela. E eu senti o ombro dela começar a tremer. Quantos de vocês, quando vocês deviam ter os olhos fechados, orando, às vezes dá uma olhada assim? Eu dei aquela olhada que nós conhecemos, né? Quando eu olhei, ela jogou os cabelos para trás e me fixou com um olhar intenso. E começou a chorar, mas chorar muito. Aí me abraçou e apertou forte. Eu ainda tinha a mão no ombro dela e eu terminei a oração. E ela estava chorando tanto que ninguém falou nada. Eles foram embora. Mas eu, sendo um homem de Deus, com discernimento, eu pensei, aconteceu alguma coisa. Eu não sou tão discernimento, eu não tenho tanto discernimento assim, eu não tinha nem ideia sobre o que tinha acontecido, mas ela chorando tanto, eu concluí que tinha acontecido alguma coisa, né? Aí, no domingo, fechamos a conferência, tinha dobro do número, e depois eu estava orando por um e outro, e lá vem ela pelo meio da multidão, puxando o marido pelo braço. E ela chegou perto de mim, me olhou com a mesma intensidade da noite anterior, e disse, que foi aquilo? Ontem à noite, que foi aquilo? Eu disse, não sei, me dá uma pista. Ela falou, não, de repente não foi mais sua mão no meu ombro, não. Foi como se uma luz brilhante, poderosa, tivesse penetrado até o fundo do meu espírito. Eu nunca senti algo tão aterrorizante, nunca senti algo tão sublime. Eu nunca estive com tanto medo reverente e nunca experimentei tanta alegria. Eu fui para casa chorando e eu deitei chorando, eu amanheci chorando, mas não é por tristeza. É por causa dessa presença que está comigo. Que é aquilo? Quem foi aquilo? Ela recebeu o dom. Pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu mesmo converti sem nenhuma intenção minha. Meu amigo queria responder o apelo e eu fui no corredor para deixar ele passar. Alguém esbarrou em mim de trás, eu acabei lá na frente. E Deus veio ao meu encontro naquela noite e mudou tudo, né? Esse dom da fé, Deus, nós somos engraçados como ser humano, né? Fugindo de Deus. Quantos aqui já fugiram de Deus? Levanta a mão, faz bem para a alma. A gente foge de Deus, mas tem alguém orando, né? No caso era um tio, uma tia, mas a gente vai correndo, né? E eventualmente Jesus está logo atrás de nós. Aí ele dá um salto, nos pega pelos pés e nos derruba no chão. Mesmo assim a gente fica com o rosto para o chão e ele monta em cima, gira nosso rosto. Somos forçados a olhar para ele e a gente fala, Jesus, até que enfim, te achei. É um dom. E a natureza deste dom é que é relacional, né? Muitas vezes a gente quer controle, então nós falamos de fé como se fosse uma questão contratual ou, né? Qual é a palavra que eu quero? Mas nós queremos documento assinado, mas o que ele nos oferece é uma amizade, um relacionamento,
né? Não está me deixando doido agora, porque eu não estou lembrando a palavra. Mas veja comigo, fé, não adianta muito você se esforçar para crer. Eu logo depois que eu converti, eu converti numa Assembleia de Deus rural, né? No acampamento ainda da Assembleia de Deus, bem pentecostal. Então tinha muito apelo para a cura em nossa vida normal de igreja. Toda vez que havia um apelo, eu ia lá na frente. E o pregador orava por mim. Não acontecia nada. Eu queria que curasse meus pés, né? Nasci com os pés assim, tive cirurgias e tal. Aí o pregador costumava falar assim: meu filho, você não tem fé. Se tivesse fé, teria sido curado, mas não tem fé. Então eu ia para frente com problema nos pés, físico, voltava para meu banco com problema físico, psicológico, emocional, espiritual, né? Eu comecei a entender que é isso que ia acontecer. Então, quando o estilo do pregador me dava a entender que ia ter apelo, eu começava dentro da minha cabeça. Eu não fazia em voz alta, mas eu creio, 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 creio. Eu estou deslocando isso. E ele fazia o apelo e ia para frente, creio, 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 creio. Ele orava e eu lá, creio, 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 né? E não acontecia nada. Aí falava, você não tem fé. E se tivesse fé, teria sido curado, mas não tem fé. Quando tentaram o método creio, creio, creio? Levanta a mão, eu quero ver. Tá. Né? E funcionou para você igual funcionou para mim? Não funcionou nada, né? Porque fé não é um produto que nós temos que produzir a partir de nossa força de vontade. É algo que vem de Deus. Você quer mais fé? Chega mais perto de Deus. Agora, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado O Caminho da Fé. Eu não trouxe comigo porque eu estava já, longa viagem e o peso permitido no avião não permitia, né? Mas nós vamos pegar só uns 3 pontos, 4. Primeiro, a fé é um dom. Segundo, a fé é relacional, transacional. Não é transacional. Não é uma maneira de você tomar as rédeas do controle da sua vida nas suas mãos e usar a fé para controlar as circunstâncias da sua vida e você ter o que você quer. Aliás, fé mesmo é quase o oposto disso. Onde nós entregamos tudo para Ele, submetemos a Ele. E Ele nos dá o que Ele quer. Então, dom é relacional e exige obediência. Em Tiago 2, 14 a 18, fala que fé sem obras é morta. Em que sentido? Nós estamos tentando merecer algo, ganhar algo? Não funciona assim. É uma questão das palavras de Jesus, quando ele fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais luz você tem, mais responsável você fica diante de Deus, né? Se a gente não obedece à luz que Ele está nos dando, Ele retém a luz, porque Ele não quer amontoar juízos sobre sua vida. E Ele espera a sua obediência para Ele poder te dar mais luz. Ele não está de pirraça, não está de raiva, não está... Bem, Ele pode estar irado contigo, mas te ama ainda, né? Igual, né? Seus filhos, né? Mas
ele espera. Tem um monte de crente buscando melhor louvor, melhor pregação, melhor isso e aquilo, andando de igreja em igreja e tal, porque a vida espiritual deles não flui e tal. Não é problema da igreja. É desobediência que parou tudo. Deus está esperando você voltar atrás, ver onde você desobedeceu e reassumir sua postura de obediência diante dele. Aqui, nós fundamos Jocuma aqui em Grande BH mesmo, em Contagem, né? E no início era muito difícil, ninguém acreditava que brasileiro podia ser missionário. Então, quando as pessoas vinham para Jocum, em vez de sustento missionário, geralmente eles eram cortados do hall de membros porque não estava no culto mais. E ninguém mandava oferta. Então, a gente vivia dia a dia, assim. Eu acho que no ano que nós fomos para a propriedade, que hoje é a base de Contagem, talvez 100 vezes naquele ano, fechamos o escritório no final da tarde, sem dinheiro e nem comida para o outro dia. Aí Deus ia suprindo, né? Mas a gente comia muito angu, que era a caloria mais barata, né? Fubá com água, você lembra, né? Nós até hoje chamamos aqueles anos de nosso tempo de angústia. E no meio daquilo, uma noite eu estava dando aula na iPad e a metade do meu corpo ficou adormecido. E eu pensei que só pode ser derrame, porque é muito simétrico e tal, mas não queria preocupar ninguém, não tinha como sair, não tinha carro, não, né, tudo. Então eu fui para a cama. Eu acordei depois de umas 2 horas com tanta dor na cabeça, parecia que alguém tivesse enterrado um machado aí. Eu lembro que eu fiquei chateado durante a noite que alguém estava fazendo barulho e eu queria silêncio. Só de manhã, quando os sintomas começaram a se aliviar um pouco, que eu notei que era eu mesmo gemendo que estava fazendo o barulho, né? E isso aconteceu 4 vezes em 2 semanas. Finalmente eu vi um médico. E ele me examinou e disse, esse negócio é sério, você tem que fazer o seguinte, parar de viajar, entregar suas responsabilidades, viver uma vida de mais tranquilidade, menos pressões, e etc, etc, etc. Né? Então eu pensei, eu vou tentar obedecer o médico. Então eu arrumei com amigos e fomos lá para ficar o fim de semana, longe das responsabilidades da base. Segunda à tarde, voltamos para a base, estava me esperando um telegrama. Quantos sabem o que é telegrama? É a forma de comunicação que usaram logo depois dos sinais de fumaça dos índios. E é pago por palavra, né? E uma jocumeira de Campos estava no Havaí ajudando a lançar King's Kids. E ela recebeu, que eu entendi no telegrama que ela estava me oferecendo uma oferta se eu fosse para a Tailândia. Então eu resolvi honrar o que ela falou, que ela ouviu isso de Deus. Então eu vim para o centro na terça-feira. Naquela época, para comunicar internacionalmente, tinha que ir para o call center aqui no Rio de Janeiro, né? Você entrava lá e agendava seu chamado e esperava lá. Levava o dia todo, às vezes. Eventualmente, te chamava para um cabine, você ia lá e eles completavam sua ligação. Era lento e caríssimo, mas eu liguei. E descobri que era mesmo. Alguém deu $1.000 para ela ir na reunião de líderes na Tailândia, que ia ter na Tailândia. Então eu agradeci ela, voltei para casa. Quarta-feira saí de madrugada, que da base naquela época você tinha que andar uns 2 quilômetros, pegar um ônibus, andar uns 10 minutos, descer do ônibus e esperar outro ônibus. Levava 2 horas e 40 minutos para chegar nos Praça 7. Então saí bem cedo. E quando a cidade estava acordando, e eu lá sentado buscando o Senhor, me oriente, Senhor, não tem condições de eu ir nessa viagem para a Tailândia. $1.000 não dá.
nem para chegar lá, muito menos voltar. O que é que eu faço, Senhor? E ele me deu, esse negócio está caindo, eles não fazem esse negócio para tamanho de cabeça que eu tenho. Super dotado. E Deus me deu 3 referências. E todos os 3, eu não consigo achar se você me pedir hoje. Todos os 3 falavam sobre Josué e Caleb, como Deus se agradou deles, porque os serviram até o fim, até as últimas consequências. Né? Eu disse, tá bom, Deus, entendi. Aí eu fui direto para Praça 7 para meu despachante, o nome dele era Braz. E eu disse, Braz, eu preciso de visto de saída. Era a época da ditadura, você não tinha direito de viajar, tinha que ter permissão do governo para viajar fora, né? E ele disse, pois não, para quando? Eu disse, para hoje. Ele disse, Jimmy, leva 2 semanas este visto. E eu, uma vez, era uma questão de vida ou morte, e eu consegui em 5 dias, mas num dia não dá. Eu disse, Braz, tudo bem, é só tentar. É bom quando você está obedecendo a Deus, porque a responsabilidade é de quem? É dele. Eu disse, tá bom, só tentar. Né? Aí eu fui para Varig. Quantos sabem o que é Varig? Era a empresa de aviação oficial do Brasil, né? E eu tinha um cartão de crédito de um amigo que ele me deixou usar. Eu poderia colocar no cartão e tinha 30 dias para pagar para a oferta chegar, né? Mas eu só podia ir na Varig, não tinha outra. Aí eu fui lá. E a moça estava lá, disse, eu posso te ajudar? Eu disse, eu quero saber até onde eu consigo chegar rumo à Tailândia por $1.000. Eu acho que ela nunca ouviu uma pergunta assim antes. Mas ela foi profissional. Depois de uma pausa meio atônita, ela disse, o senhor consegue chegar até Honolulu? Eu disse, tá, então pode me emitir uma passagem até Honolulu. Ela falou, para que data? Eu disse, para hoje. Eu disse, meu senhor, nós não estamos aceitando nem para a lista de espera pelas próximas 2 semanas. Todos os voos estão cheios e não tem como você possa ir hoje. Eu disse, tudo bem, é só tentar. Aí eu voltei para a Contagem, falei com Pâmela, Deus disse para ir, ela me acompanhou, jogamos umas roupas numa mala e voltamos para o centro, chegamos lá no Brás e ele estava lá assim. Eu disse, quem foi, Brás? Ele disse, eu nunca vi igual. Não é que seu visto saiu e o office boy está trazendo agora. Eu disse, tá, eu sei. Aí o office boy chegou, fomos lá na Varig e ela estava assim, a moça. Eu disse, que foi? Ela disse, 10 minutos atrás eu coloquei seu nome no sistema só para poder te falar que eu tentei sem mentir. Porque eu sabia que não ia aceitar. Mas não é que aceitou seu nome, você está no voo hoje à noite. Eu disse, eu sei. Ela falou, mas olha o tempo, não tem tempo você chegar seu voo aqui para o Rio. Eu disse, não, pode emitir. Naquela época a passagem era de papel, né? E nós fomos aqui, era Pampulha ainda, e atrasou um voo o suficiente para eu entrar com mala e tudo dentro do voo. E lá fui eu. Naquela viagem eu acabei dando uma volta no mundo. Eu cheguei em Honolulu, Deus supriu de maneiras inesperadas. Até o mecânico do carro da minha sogra me deu oferta, sem pedir. Foi bem sobrenatural. Eu dei uma volta no mundo, voltei por Alemanha, Grécia e Nova York e cheguei em casa com dinheiro para nosso primeiro transformador, para ter luz mesmo na base. Quantos notaram que eu fiz tudo o que o médico falou para não fazer? Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, mas eu tinha que obedecer a Deus e eu nunca mais tive um ataque daqueles, todos esses anos.
que aconteceu com minha fé? Aumentou. E Deus sentiu confiança e podia investir mais na minha vida, né? Não, nem sempre é... Aquela viagem foi grande coisa, foi histórica, porque quebrou o isolamento da Jocum Brasil e nós começamos a participar mundialmente. Mas nem sempre é histórico, né? Nem sempre é grande. Uma vez nós estávamos fazendo uma série de conferências, o anfitrião era Betânia, editora Betânia, e ia fazer uma semana em BH, uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Tá, aqui em BH foi no Catedral Metodista, na Afonso Pena. E uma noite Loren pregou sobre dinheiro. E ele quis levantar oferta, então levantou uma oferta para a Mocidade para Cristo. E eu estava... os preletores eram Loren Cunningham, com Joy Dawson, que nos ensinou muito dos nossos conhecimentos bíblicos básicos. E o irmão André, o contrabandista de Deus, para os lembrar. O irmão André mudou a postura da igreja enquanto os países fechados, né? Um homem de fé, um holandês maravilhoso. Quantos gostariam de ir numa conferência com esses 3 preletores? Mas não vão poder. Eu fui. E essa noite ele levantou a oferta e eu estava sentado do lado do irmão André, porque eu traduzia para ele, e a sacolinha passou rápido. Então eu coloquei uma moedinha lá e foi. Aí perdi a paz. Eu pensei, eu devia ter colocado tudo. E o que eu tinha no bolso era tudo que eu tinha no mundo. Nós abrimos uma conta conta bancária quando chegamos no Brasil, mas foi cancelado por insuficiência. Então, eu disse, Senhor, perdi a paz, eu devia ter colocado tudo. Se você me der acesso à oferta, eu vou colocar tudo que eu tenho. E naquela hora, mal tinha parado de falar, e o diretor de Mocidade para Cristo, na época era um americano chamado Paul Overholt. E ele disse, Jimmy, você pode contar a oferta para nós? Então, feliz, eu levei a oferta para uma salinha lá do lado do santuário e eu contei, mas antes de contar, eu coloquei tudo que eu tinha. Eu senti tanta alegria. Quantos já sentiram essa alegria de obedecer quando era difícil, né? Dá uma leveza de espírito. Eu contei a oferta. Quando eu saí, todo mundo tinha ido embora, menos minha equipe da Jocum. Nós morávamos no Rio Branco, lá em Venda Nova, longe. E eu tinha acabado de pôr todo o dinheiro de nossa passagem de ônibus na oferta. Eu vi a equipe e eu confesso, minha alegria sofreu um baque. Eu pensei, quem é que eu vou falar com eles? Que eu sabia que eles não tinham nada, né? Nessa hora, uma argentina que tinha vindo da Argentina para participar nas conferências, chamada Elisa, ela apertou minha mão, eu senti algo na palma da mão dela. Quando eu olhei, ela falou assim, Jimmy, quando eu olhei e perguntei quanto pôr na oferta, Deus me falou que não devia colocar nada, mas eu devia dar essa quantia para você. Quando eu olhei, era exatamente o que eu tinha colocado na oferta. O que aconteceu com minha fé? Viveu. Não morreu. Fé sem obras é morta. Mas quando nós seguimos, nós estamos com o Senhor. Ele nos dá a luz, Ele nos dá algo maravilhoso. E nós saímos e obedecemos, aumenta a fé. E abre o caminho para Ele investir mais em nós, né? Aí nós seguimos para o Rio. Os organizadores e preletores ficaram num hotel bacana, né? Mas nós, jocumeiros, ficamos espalhados para o Rio de Janeiro, onde dava hospedagem de graça. Eu mesmo estava numa livraria. Deram chave e eu entrava lá à noite e dormia entre os livros, né? E a gente, na hora do almoço, não tinha dinheiro para ir num restaurante. Então,
nós íamos para a padaria, tinha subsídio do governo para pão e leite. A gente comprava os pãezinhos e o leite, que naquela época vinha em saco plástico transparente, né? Íamos para um parque lá perto, rasgávamos com os dentes, chupávamos o leite, mais ou menos escondido, porque é vergonhoso, né? E comíamos o pão. E um dia, essa argentina que deu a oferta tinha trazido a irmã dela, que não era crente. E este dia, essa irmã, chamada Dina, ficou braba. Começou a gritar com Elisa, a irmã dela. E eu tentei ser o pacificador, ela começou a brigar comigo, também gritar comigo. Voltamos para o catedral, lá no centro do Rio, com um clima terrível na nossa equipe. E eu, antes de cada sessão, eu tinha que orar com o irmão André, Lauren Cunningham, Joy Dawson, George Foster, etc. Eu ficava mais era quieto. Mas esse dia estamos orando e Deus fala, Jimmy, ora por Dina. Eu disse, tá bom, Senhor, abençoe Dina. Ele disse, não, eu quero que você ore no contexto da reunião de oração. Eu disse, mas Deus, Joy Dawson está aqui. Ela pode me repreender ou perguntar se era de Deus minha oração. Ele disse, não, Jimmy, você ora agora. Eu disse, tá bom, o que é que eu peço? Ele disse, pede que Dina possa converter hoje à tarde. Eu disse, mas Senhor, Dina está brava. Quantos já explicaram as coisas para Deus? Aí, ela não tem condições de nascer de novo hoje. Ele disse, Jimmy, ore. Então orei na frente de irmão André, Lauren Cunningham, Joy Dawson e todos os anjos. Eu orei em voz alta, pedindo que ela pudesse nascer de novo naquela tarde. Fomos para a reunião e era a vez de Joy Dawson falar. Ela falou por 2 horas e meia, naquele calor das 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, 40 graus lá dentro, e não tinha nada a ver com o novo nascimento. Quando ela terminou, ela fez o apelo para ir consertar as coisas se tivesse algo contra alguém que estava lá presente. Um pastor de Campos veio para acertar as contas comigo, porque ele estava bravo comigo, porque alguns jovens da igreja dele foram para Jocum e ele não gostou. Então eu atendi o pastor com educação e tudo, expliquei as coisas para ele e tal. Conversamos um longo tempo. E quando terminamos, todo mundo tinha ido embora. E eu fui atrás para saber o que aconteceu com Dina. Achei ela lá atrás, num canto, com a irmã dela, deitada no colo da Elisa, chorando e chorando e chorando. E ela nasceu de novo naquela tarde. Né? Ela recebeu o dom. Então é tão importante a gente obedecer. Minha fé foi fortalecida. Chegou sábado, nós tínhamos que viajar aquela noite para São Paulo, e eu não tinha dinheiro para a equipe toda, então levantei cedo, estou buscando o Senhor sobre isso, e ele fala, Jimmy, hoje, leva Graça e Rui para comer churrasco espeto corrido. Eu disse, Senhor, que extravagância é essa? Eu não tenho nem o dinheiro para passar de um ônibus. Ele disse, Jimmy, me obedeça, e eu quero que você leve eles para... Vocês sabem, quando eu conto essas histórias, parece que tem muitas palavras entre eu e Deus, né? Na realidade, não tem tantas palavras. É uma impressão de volta e tal, é um negócio espiritual. Mas para contar a história, eu tenho que usar palavras, senão eu estou falando, aí Deus... Aí Deus. Então, por que eu explico isso? Porque Deus fala mais contigo do que você reconhece. E se você está esperando palavras, você vai perder o que ele está dizendo. Mas esse dia a impressão clara foi de levar eles para comer churrasco. Ele não fazia sentido, né? Mas eu entrei em contato e levei. Estamos lá comendo. Churrasco lá no centro do Rio, não é lá essas coisas. Mas estava mais ou menos, né? Só que eles estavam sorrindo,
sorriso aí, eu tinha medo de rachar as bochechas deles. Eu perguntei finalmente, por que estão tão felizes com esse churrasco? Eles falaram, Jimmy, nós não queríamos te falar nada, mas toda essa semana onde nós hospedamos, não nos deram comida. E a gente não queria te preocupar, então não comentamos. A única comida que tínhamos era aquele pão e leite no almoço todo dia. Mas quarta-feira deu uma fome em nós, que nós oramos a Deus que Ele pudesse nos dar churrasco. E agora nós estamos comendo o churrasco que Deus nos deu. Não era o churrasco que deixou eles felizes. Era o cuidado e ternura e afeto e amor do Senhor. O que aconteceu com minha fé? Aumentou. Quantos querem ter uma fé crescente na sua vida? Presta atenção no Senhor. Em Lucas 17, 5 e seguintes, os discípulos pediram para Deus aumentar a fé deles. Ele contou uma história de um servo que ficou lá servindo o mestre que estava à mesa. É assim que cresce mesmo. Dá atenção a Jesus. E Ele indica uma coisa e outra e você atende. E é assim que a fé vem crescendo. Não é creio. É Jesus e agora? E o último ponto, ainda tenho 8 minutos pela minha contagem. Tudo bem, pastor? Uns 10, tudo bem. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Eu vou lá para não massacrar a passagem. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu estou quase certo que eu nunca ouvi ninguém pregar que fé atua pelo amor. Nós damos geralmente a impressão que fé é uma função de nossa força de vontade, de nossa insistência. Que quer dizer isso? Fé que atua pelo amor. A circuncisão aqui é um símbolo, um exemplo que Paulo usa para falar de toda aquela religiosidade, as regras, ordenanças, etc. Tentar se reformar usando aquelas coisas, os recursos que a Bíblia chama de pobres e fracos. Ele diz, não, aquilo não vale nada. Mas fé que atua pelo amor. Quantos aqui sabem que Deus te ama? Levanta a mão. Parabéns. É mais que a metade, viu, João? Bom, sua igreja. Mas você sabe de uma coisa? Você está de parabéns porque sua doutrina é correta. Mas isso não quer dizer que você entende o amor de Deus. Nós vivemos numa época que amor é deturpado por todos os lados. Recebemos interpretações erradas do amor de monte. Quantos querem aprender sobre amor das novelas da Rede Globo? Não levanta a mão agora, é armadilha. Então, até nossas famílias, o que chamamos de amor muitas vezes não é manipulação. Como a gente vai saber o que é amor? E depois nós temos algumas pregações assim, ó. Deus é santo, santo, santo. E nós? Até nossos atos de justiça são como trapos imundos diante da absoluta pureza daquele que habita em luz inacessível. Nós somos podres e Ele é puro. Mas apesar de tudo isso, Ele ainda nos ama. E o pregador está tentando
glorificar a Deus. A maneira que ele acha para glorificar a Deus é fazer comparação entre Deus e nós, e a gente não sai tão bem na comparação, né? Mas pode criar uma consequência também que ninguém deseja. Você imagina Deus agachando aqui para te abraçar, porque Deus é amor e não pode outro, né? Mas com a outra mão ele tapa o nariz para não sentir o fedor. E o amor de Deus vira uma coisa tão outra que a gente não tem nenhuma compreensão emocional desse amor. Então imagine nossa alegria. Um monte de passagens na Bíblia sobre o amor de Deus nos ensinam o que é. Uma dessas passagens que vamos usar hoje pela manhã é Isaías 62, 4 e 5. Fala assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Quantos aqui já sentiram desamparado ou desolado? Quantos? Levanta a mão. A Bíblia fala nunca mais. Não é seu nome. Qual é seu nome? Minha delícia. Você sabia que você é uma delícia? Os mais convencidos falam, bem que eu desconfiava. Não é, né? A Bíblia fala que você é a delícia do Senhor. Nós evangélicos temos o maior problema em receber qualquer elogio, né? Se alguém chega e fala comigo, eu gosto dos seus olhos azuis, toda a glória é para Deus, toda a glória é para Deus. Não queremos roubar a glória, né? Quantos já tiveram um amigo que fala mal de si mesmo o tempo todo para você contradizer? Eu não presto, eu sou ruim. Aí fica esperando você falar, que é isso, meu amigo? Vocês já tiveram um amigo assim? É cansativo, né? Não vamos ser assim com Deus. Verdadeira humildade não é fingir ser menos do que você é. É ser conhecido exatamente como você é. E a Bíblia fala que você é a delícia do Senhor. O amor dele não é algo teológico, teórico, distante, incompreensível. Ele olha para você e você é a delícia dele. Tá bom. Vocês parecem que não estão muito convencidos, então vamos fazer exercício. Vou fazer assim, e quando eu fizer assim, nós vamos falar todos juntos e eu sou uma delícia. Prontos? Eu sou uma delícia. E não foi muito convincente. Quantos querem estragar a semana do diabo? Eu já descobri, pastor João, se não consegue motivar os crentes usando a glória de Deus, vamos adorar a Deus. Eles todos assim. Fala assim, vamos esmagar a cabeça da serpente. Aí todo mundo fica de pé, fica batendo o pé no chão, fica animado. Então vamos estragar a semana do diabo. Ele vai ter hipertensão, vai ter que tomar remédio para dormir, outro para acordar, úlcera no estômago que está sangrando pelo umbigo. Terrível para ele, porque de todas as verdades que ele não quer que você descubra, essa talvez seja a maior. Quem sabe o que vai acontecer? Se você descobrir que você é mesmo uma delícia de Deus, que Ele se delicia na sua presença, no seu afeto, na sua amizade, toda hora você vai querer buscar um cantinho assim sozinho, você se coloca lá e fala, Jesus? Ele diz, sim, meu filho. Podemos conversar? Podemos. Tá bom, Senhor. Me fala aquela parte de novo que eu sou uma delícia. Eu gostei daquela parte. Aí ele fala, você é minha delícia. Você fala, fico todo arrepiado. Senhor, sim, posso subir no seu colo, deitar no seu peito, que nem João? Vem. E você vai.
nesse amor, a incredulidade é lavada e vai embora. A purificação e mudança em nossa natureza, a transformação atua dentro de nós. E lá naquele lugar de intimidade que recebemos o fortalecimento de nossa fé e a transformação de nossas vidas. O diabo sabe, se você internalizar mesmo esta verdade, que você é delícia do Senhor, então ele vai perder sua influência na sua vida. Então vamos falar de novo? Mas essa vez com convicção, como quem quer que o diabo escuta, né? Como quem está tomando uma posição pela fé. Você não fez nada para você ser a delícia do Senhor. Igual seus filhos são sua delícia sem fazer nada, né? Então você é a delícia do Senhor. Vamos falar juntos? Mas dessa vez sim, né? Eu sou uma delícia, e você é mesmo, né? E a nossa fé atua por esse amor. Não é nossa muita insistência, não é nossa procura ansiosa de controlar as circunstâncias. É chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me conta outra vez aquela parte que eu sou sua delícia. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Essa palavra justiça é uma lacuna em português. Em inglês e grego tem duas palavras. Uma é justice, que é tipo tratamento igual diante da lei, etc. Mas a outra palavra é righteous. E essa palavra é a transformação de nossa natureza. Nas palavras de Pedro, em 2 Pedro 1, 3 e 4, nós nos tornamos co-participantes na natureza divina. É essa transformação, né? E a palavra usada em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, é essa segunda palavra, do ser que está em harmonia com Deus, que está alinhado pela graça dele com aquilo que Deus é. Só quem vive pela fé chega lá. E todos que chegam lá vivem pela fé. Todos que vivem pela fé chegam lá. Quantos querem viver pela fé? Senhor, olha para nós nesta manhã. Nós estamos atônitos diante da tua grandeza, da tua soberania, do teu poder. Mas o que nos deixa, mesmo deslumbrados diante da tua presença, é tua ternura por nós. Eu peço, Senhor, que possa selar nos corações de todos que estão aqui hoje de manhã essas verdades que contemplamos aqui, para que possam entender algo sobre os caminhos de fé e como andar nelas, para ter mesmo esta amizade íntima contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jimmy. Pode bater palma para ele.